E aí, Belê Podcast. Acende-se as luzes para mais um E aí, Belê. Para ser mais sincero, o nosso primeiro episódio do E aí, Belê, que você passa a acompanhar através das redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok e também através do Spotify. Você pode nos ouvir a hora que você quiser, nos assistir aonde você quiser e como você quiser. E o nome dele é Rodrigo Locatelli Tissotti, prefeito por 2 mandatos do município de Barra do Guarita, um dos principais articuladores do movimento Proponte, que prevê a construção da ponte entre Barra do Guarita e Itapiranga, a ponte entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, advogado, pai e empreendedor, de certa forma, aqui da nossa região. Nosso convidado de hoje está aqui por um motivo especial. Há uns 3 anos atrás, era dele a ideia de a gente construir um podcast que pudesse discutir os assuntos relevantes aqui para a nossa região. Rodrigo, ex-prefeito Rodrigo, bem-vindo ao nosso podcast. E não poderia começar o podcast se não fosse o senhor que foi vamos dizer assim, mesmo que informalmente, o idealizador dessa ideia que a gente agora coloca em prática, que é o nosso E aí, Belê. Tudo bem? Bom dia. E aí, Belê? Bom dia, Jonas, Belê. Olha, fiquei muito honrado com esse teu convite. Realmente, o podcast que vocês estão lançando agora, e eu com a grata satisfação e alegria de estar no primeiro episódio, né? É muito importante isso, porque certamente este programa vai contribuir muito para levar informações, levar entretenimento, não só para a nossa região, mas a rede internacional aí de computadores, como se dizia, né? A internet hoje faz com que os programas não tenham mais barreiras para o mundo todo. Então, eu fiquei muito feliz e quero desejar aqui, primeiro, agradecer a vocês por esse convite, mais uma vez, reforçar, fiquei muito honrado, e desejar que esse podcast tenha vida longuíssima para que todos nós possamos aí periodicamente nos desfrutar aí com as informações que serão levadas. Vamos começar falando um pouquinho quem é o Rodrigo, o pessoal que da região inteira conhecer de fato. Quem é o Rodrigo, onde nasceu, como é que foi a infância do Rodrigo? O que pode contar sobre o teu início lá? Quem é o Rodrigo? Rodrigo Locatelli, então, bem, eu nasci na cidade de Itapiranga. Na época, minha família morava em Tiradentes, hoje pertencente à Vista Gaúcha, mas na época pertencia para Tenente Portela. Então, muita gente desse lado ia para o hospital em Itapiranga. Depois disso, minha família veio para Tenente Portela, para a cidade, permanecemos aqui um período, e depois, então, quando eu tinha 3 anos de idade, fomos para a Barra do Guarita, onde tive, então, toda a minha infância e fiquei até os 13 anos, até os 10 anos. E depois, então, mais uma mudança para Tenente Portela, onde tive também a grata alegria de estudar na escola CEPET Araju. Estudou na escola CPE? Na CEPET Araju, mas ainda no prédio atrás da rádio, aquele prédio mais antigo que tinha atrás da rádio municipal. Não era esse prédio bonito, moderno, lá em cima, né? lá no bairro Friso hoje. Isso. Depois disso, então, fui para o Colégio Agrícola São José, de Itapiranga, onde me formei técnico agrícola. Voltei para casa por um período, fiz o vestibular em Ijuí e aí entrei no curso de Direito na Unijuí. Então, foram os anos para até se formar em Ijuí. Trabalhei também enquanto estudava no Banco Bradesco. E depois da formatura, então, resolvi voltar para a nossa região. Aí, pelas dificuldades de encontrar um local para estabelecimento do escritório de advocacia, fui me estabelecer em Itapiranga, onde morei até 2012, quando fui convidado para concorrer em Barra do Guarita ao cargo de prefeito. Então, foi uma coisa aí um tanto inusitada, até porque há poucos meses antes da eleição, eu recebi uma comitiva de Barra do Guarita lá no escritório, estava estabelecido por lá, já família toda
inteirada já lá e habituada com a cidade de Itapiranga, mas aí nós tivemos, então, essa visita da comitiva de Barra do Guarita, convidando para concorrer em Barra do Guarita na eleição que já se avizinhava aí de 2012, se não me falha a memória, né? Por que escolheu o direito? Como é que foi essa escolha pelo direito, essa opção pelo direito? Porque tu fez técnico agrícola, abandonou a agricultura pelo direito. Como é que foi essa transição? Na época, acabamos que foi uma escolha de ir para o colégio agrícola porque se tinha a informação de que a escola agrícola do Itapiranga era uma escola muito boa. Então, por isso que eu acabei indo para o colégio interno. Então, com uma idade aí, 13, nem bem 14 anos, eu posso dizer que saí de casa. E, de fato mesmo, foi um aprendizado maravilhoso. Não foram poucos os choros escondidos lá nas adjacências do colégio agrícola, mas foi superado. Então, é um local que realmente mesmo de muitos bons professores. Era, de fato, uma família. Eu falava outro dia com colegas do colégio agrícola de que os professores lá no colégio agrícola, quando sentiam que nós tínhamos alguma dificuldade, chamavam para conversar. E isso fazia toda a diferença, porque longe de casa, menino, né? Convivendo com tanta gente de tantos costumes, de tantas regiões, a gente, em alguns momentos, tinha muitas dificuldades. Mas veio, então, a formatura, fui a Porto Alegre para fazer o estágio, fiz um estágio na Avipal, fiquei especialista em aves de postura, porque lá era essa a tônica da Avipal, né? Mas depois realmente não segui porque era algo que eu gostava mais, ainda jovem também, achava mais interessante, via muitos advogados, atuações de muitos advogados, e eu ficava maravilhado com aquelas atuações. Então, isso foi crescendo até o momento de que eu fui prestar o vestibular para Direito, deu certo, e depois só foi. Depois vieram, claro, as pós-graduações, foram 4 pós-graduações, 2 delas em Direito Constitucional, que é a área que eu mais gosto dentro do direito. Atualmente até estou fazendo mestrado em Direito Constitucional. Então, a vida foi um encadeamento. E aí, como dizia, num determinado momento eu recebi aqueles convites até, de certa forma, inesperados, tanto que nem aceitei nas primeiras 2 visitas, eu nem aceitei, só fui aceitar depois quando o número de pessoas cresceu até para buscar me convencer dessa nova luta que teria pela frente. Tu já era filiado? Já estava no partido? Na época eu não tenho lembrança se já era afiliado, eu acredito que a afiliação ocorreu por ali também. Tu concorreu, vamos dizer assim, no momento em que o partido, de um modo geral, o PT, ia numa situação mais de descrédito, vamos dizer assim, né? Talvez tenha sido o momento mais tenso que o partido viveu na sua história. Foi aquele período ali entre 2013 e 2018, vamos dizer assim, 2020, para ser mais exato, uns 7 anos que o partido teve grandes dificuldades. E conseguiu se eleger mesmo com todo esse período, vamos dizer assim, de descrédito, quando o PT perdia prefeituras em várias partes. Como é que foi para ti se manter sendo um cara de esquerda quando você percebeu, naquele momento, que o Brasil dava uma guinada ou para o centro ou para a direita, a esquerda, o partido de um modo geral, a própria esquerda mais radical acabava optando por abandonar o Partido dos Trabalhadores em alguns momentos, né? Criticando e tudo mais, perdeu muitos nomes, muitos quadros importantes. Como é que foi para ti esse desenrolar? Porque tu era um jovem, advogado, idealista, que naquele momento estava sendo convidado para concorrer numa pequena cidade por um partido que vivia naquele momento uma crise institucional bastante significativa. Sim, o Partido dos Trabalhadores, ele é tido como o maior partido da América Latina. Mas realmente nesse período de 2013, essa época aí, passava por essa crise do mensalão. Então, o mensalão era O Petrolão, né? O mensalão foi em 2005, o Petrolão refletiu em 2013. exatamente. Isso aí. Mas vinha ali, daquele reflexo um do até outro. hoje a gente ouve críticas, né? Aí o Sim. mensalão, né?
Então, realmente foi o momento mais crítico pelo qual nós passamos. Então, a política brasileira ela é muito engraçada, porque ela é de coalizão, está todo mundo envolvido. E quando dá um problema, vira só o olhar apenas para um, né? Sim. Mas, na verdade, havia ali um fracionamento de poderes. A própria Petrobras, ela era toda fracionada. Uma parte era com esse partido, a outra era com outra, a outra era com Que a outra. lista do fim do mundo tinha o nome de todo mundo, né? No fim das contas. Exatamente. O próprio Partido dos Trabalhadores, ao final das investigações, na época, estava figurando entre o sétimo entre processados. Quer dizer, até chegar no sétimo, tinham mais 6 partidos que tinham muito mais processos por fraude, por corrupção e tudo mais, mas acabou desencadeando tudo no Partido dos Trabalhadores. E não foi, não, um momento muito, muito bom. Foi realmente muito difícil. Eu lembro que as campanhas, desculpa interromper, é para isso que a gente tá aqui, bater um papo. Eu lembro que as campanhas naquele período ali, a campanha 2012, a campanha 2016, principalmente essas duas campanhas, foi abandonada a Estrela, né, os caras faziam campanha do PT adotando cor verde, em alguns lugares cores azuis, foi abandonada a Estrela, trocado por outros, quer dizer, se descaracterizou até a imagem. E aí uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu estudo muito essa parte de marketing político, foi que as campanhas de maior sucesso foram as que mantiveram a identidade, né? Que houve muita gente que mudou e acabou perdendo sem a identidade, acabou perdendo a eleição, e muita gente que não mudou, que optou por manter essa imagem, essa reflexão daquilo que tinha e acabou vencendo eleições. Certamente. É porque o partido em si, ele não toma decisões por si próprio, ele, partido. São as pessoas. Então, às vezes, e a gente nota que em todos os partidos existem pessoas que não agem adequadamente. E isso é nítido para todo mundo, né? Então, nós tínhamos essa firme convicção de que nós estávamos num partido, que não iríamos sair daquele partido e queríamos continuar mantendo a nossa postura correta, reta, a forma de buscar fazer política pública embasada na supremacia do interesse público, porque todos nós temos interesses, a gente precisa sobreviver. Eu preciso ter a mantença própria, a mantença da minha família. Então, isso significa que nós temos interesses particulares. Mas na política, o que precisa sobressair é o interesse público sobre tudo isso. Então, a gente continuou com essas premissas, com essa intenção firme, e essa, não tem dúvida, Jonas, que foi, talvez, falando em interesse público, né, a supremacia do interesse público, foi, sem dúvida nenhuma, a principal, eu diria, luta diária na minha vida política, porque todos os dias foi preciso reafirmar para muita gente esse postulado, esse princípio, que o interesse público, o interesse da coletividade precisa se sobressair ante todo e qualquer interesse particular. Isso não significa que nós não tenhamos que respeitar o privado, o patrimônio privado das pessoas, não é nesse sentido. É no sentido de que sempre que se chocar o interesse público com o interesse particular, o político precisa nortear o seu caminho pelo interesse público. Concorreu em 2012. Em 2012, nós não tivemos a eleição. Nós não nos elegemos. Foi que foi derrotado, né? Exatamente. Nós tivemos, claro, situações, inclusive... Foi o Paier, César do Paier, do MDB, né? Paier, exatamente. Inclusive aqui em Tenente Portela, em juiz eleitoral julgou procedente a ação cassando o mandato em relação a atos que aconteceram Na campanha. no tribunal. O TRE mudou a decisão, então é isso que vale. Mas é uma circunstância daquela eleição. E depois, na outra, claro, como disse, também tinha muitas circunstâncias. O que fez essa inteirinha entre 12 e 16? Ele voltou para atuar como advogado e... Voltei a atuar como advogado, mas permaneci em Barra do Guarita. Já manteve a intenção da próxima, né? Não necessariamente que se já tinha algo como definido, mas o que pesou muito foi de que tinha muita gente que eu tive muito apoio nessa eleição. Como é que foi a eleição? Como é que foi a diferença de voto? 316, acho que é isso, 316.
Mas nesses municípios pequenos, e você sabe bem, há um revanchismo muito grande, há algo que fica muito imbricada a coisa, né? É algo assim muito, a campanha ela fica no dia a dia, as pessoas se indispõem mais, e eu achei que naquele momento eu não podia mais sair de Barra do Guarita, por mais que ficava mais fácil para mim ficar em Itapiranga, inclusive com residência lá também. Então, mas eu não podia deixar essa parcela da comunidade que havia depositado tanta confiança, que havia muitas vezes se indisposto com pessoas, né, que a política faz isso às vezes, e eu não podia deixá-los, e por isso acabei ficando. Não tanto até pensando já na próxima eleição, mas depois foi se vendo que aquela candidatura seria meio que uma decorrência Da, da primeira, né? da sequência É uma sequência seria da mais primeira, acertado. porque ela realmente foi uma campanha sem investimentos, ela foi uma campanha mesmo de diálogo, conversa com as pessoas, e foi muito boa. Aí tu vem para 2016, na eleição que tu ganha a eleição, também uma eleição que foi acirrada, né? 2016 foi uma eleição acirradíssima. Nossos pequenos municípios não têm Não tem eleição eleição fácil, né? fácil, É né? verdade. Todas elas são difíceis, mas sim, foi uma eleição muito acirrada. Eram tidos aí, na época era Josemar Maganin, dá para se dizer que ele e o então prefeito na época eram as duas figuras mais fortes, eram tidas inclusive como personalidades regionais aí de muita força, tinham o apoio da grande maioria dos políticos mais renomados lá do município, e nós conseguimos então aí essa grande eleição. O povo de Barra do Guarita resolveu dar essa guinada, resolveu nos dar essa oportunidade, e depois nós fomos então para a reeleição contra aquele que era tido também como um dos maiores nomes da, da política de Barra do Guarita, e aí sim nós vencemos a reeleição. Venceu dois dos nomes mais fortes. Plantou em duas vezes, em três vezes, os dois nomes mais fortes que tinha e venceu duas. Como é que foi esse primeiro mandato para ti? Que assim, tu fez lá o colégio de agrícolas, tu tem uma formação lá na área da agricultura, depois faz uma formação na área do direito, tá atuando na área do direito, e de uma hora para outra você chega para fazer um serviço que é totalmente ligado à administração, à gestão, né? Não só de recursos, como de pessoas. Como é que foi essa adaptação? Porque o teu primeiro mandato foi assim, talvez tenha sido um dos mandatos mais bem elogiados aqui da região celeira, o primeiro mandato. Eu falo do primeiro porque o segundo, evidentemente, todo mundo teve a questão de pandemia, que acabou que a avaliação dos governos ela ficou retida muito ao que ocorreu durante aquele período. Mas teu primeiro mandato que era um rompimento, vinha de uma sequência de governos do MDB em Barra do Guarita, e aí o PT assume, no momento em que o PT tem descrédito, Dilma tinha acabado de ser impeachmentada ali, né? Foi um impeachment, e aí tu assume, no meio do teu mandato tem a eleição do novo federal, o PP perde uma eleição, não perdia há tempos, perde a eleição. Como é que foi para ti, assim, esse primeiro mandato, conseguir colocar a Casa Norte? Uma coisa é tu colocar tendo governo estadual, governo federal, outra coisa é você colocar no momento em que você defende uma bandeira, ou seja, você estava na esquerda no momento em que a moda estava a guinar para o centro ou para a direita. Mais para a direita naquele momento, né? Uhum. E tu era um cara de esquerda, de posição de esquerda, de filme de esquerda, de bandeira de esquerda, e que defende a principal bandeira, o principal partido que representa essa esquerda. Como é que foi para ti esse primeiro mandato? É extremamente difícil, né? Em primeiro lugar, a gente pode dizer, inexperiência em gestão pública. É algo muito diferente, muitas vezes, a gente tecer algumas críticas, dizer como pode ser feito, do que realmente estar lá e fazer. Mas eu acho que uma das características que nós tínhamos era a sensibilidade para dialogar com a comunidade. Eu acho que isso um político não pode perder de vista, e nós tivemos essa felicidade de ter. Então, nós, com tantas dificuldades, dívidas a serem pagas, nós pagamos aproximadamente 2,5 milhões de dívidas antigas, nós pagamos lá. Então, só para se fazer um comparativo, nós
devemos ter investido aproximadamente 2 milhões para asfaltar quase todas as travessas da cidade. Então, o quanto mais nós poderíamos ter feito se não tivéssemos dívidas Sim. antigas a serem pagas, que nós saldamos todas, nós voltamos a ter crédito no município de Barra do Guarica, passou a ter crédito na comunidade regional. Quando eu entrei, tem um caso até muito engraçado, que muita gente ri, mas ele foi verdade. Eu pedi para que um funcionário público viesse a Portela comprar fio de nylon para máquina cortar grama da praça e do campo e tudo mais. E o comerciante não vendeu para o município de Guarapari. E eu fiquei chateado com essa situação. Peguei o telefone, liguei e disse, olha, o senhor me vendeu para o município. Disse, olha, prefeito, eu estou com uma conta aqui, o senhor me desculpe. Rodrigo, o senhor me desculpe. Agora, prefeito, o senhor me desculpe, mas eu estou aqui com uma conta da prefeitura vencida há muitos anos. Mas se é para ti, eu mando. Mando já. E aí mandou, então, para mim, né? No caso, claro. Tinha mais crédito que o município. Mas com o meu aval, não. Então, eram situações que nós estávamos. E isso não falo aqui para hoje com o intuito de espizinhar ninguém, mas digo porque realmente essa situação era a situação posta no município. E aí, então, começamos com aqueles poucos recursos que tínhamos, trabalhar e identificar aquilo que eram as principais prioridades. Prioridade, a gente sempre tem que dizer que prioridade é uma, mas nós tínhamos várias. E tivemos um foco de melhorar os serviços públicos. Essa era a queixa da comunidade. Serviços públicos. Precisávamos de obra? Claro que sim, obra sempre é importante. Melhora, moderna, a infraestrutura de um município, mas aquilo que a comunidade precisava era luz pública, que não havia. Nós pegamos aproximadamente, acredito, eu falei outro dia o dado correto, mas é em torno de 150 lâmpadas acesas no município do Barra. Então, isso o município estava no escuro durante a noite, né? E nós acabamos, hoje tem luz de LED e tudo. Serviço de saúde, então, nós investimos pesado, porque nós precisávamos melhorar a situação dos serviços públicos, do atendimento na saúde. Nós tínhamos um médico que ia lá no município aproximadamente 20 horas, das 9 às 11h30. Né? Não estou falando mal do profissional, não é isso. Eu até acho que é um excelente profissional. Não tem nada a ver com o médico. Tem a ver com a disponibilidade do serviço. Então, isso é muito pouco para um município. Né? E isso, claro, reflete o porquê também da população querer essa guinada nos eleger também. Claro que nós tínhamos uma boa proposta, mas ela também não estava satisfeita com aqueles serviços que estavam sendo postos na educação. E nós tínhamos aí as escolas, elas estavam... as escolas municipais tinham em torno de 250, 300 alunos. Isso era quase uma falência. Não fosse o trabalho dos professores, dos servidores públicos, dos estagiários que mantinham a fé e a luta, fechava a escola. Então, a gente precisou, conseguimos 2 escolas, assumimos 2 escolas do Estado, então, em cerca de 6 anos, nós passamos do dobro de alunos. 2 escolas estaduais, nós assumimos, passamos a arcar com todos os ônus dos investimentos, mas reformulamos todo. Onde não tinha mais alunos, por exemplo, na escola do Capoeira Grande, que estava acostumada a 9 alunos na escola estadual, nós passamos a ter 70, 80 alunos, inclusive. E isso é circulação de conhecimento na comunidade, é circulação de pessoas, é um reavivamento de uma comunidade e é algo que a gente fica muito feliz por ter contribuído. Então, primeiro mandato, melhoria dos serviços públicos. Tivemos aí poucas obras, calçamento da rua Liberato Salzano, que era uma rua também historicamente abandonada, e nós dizíamos, em primeiro lugar, o município vai chegar aonde nunca se chegou. Então, nós começamos pelas periferias a buscar levar para lá também aquilo que a cidade tinha no centro da cidade, que era o asfaltamento. Não deu para fazer asfalto, mas deu para fazer o calçamento,
e depois chegou o asfalto em todos os bairros, em primeiro lugar. Depois fomos para o centro, fazendo aquilo que era necessário também. Quando chega a eleição do seu segundo mandato, 2020, por mais que estivesse enfrentando um nome que, diz assim, seria de peso da comunidade, os bancos de aposta apostavam numa reeleição do senhor, porque era visível que havia ali um favoritismo da sua parte. Como é que foi para o senhor essa segunda eleição, né? Era a sua terceira eleição na vida e já disputava uma reeleição para prefeito. Ou seja, na primeira você era em pedra, na segunda vira vidraça, né? É assim que é. Como é que foi esse processo? Olha, claro que as eleições sempre são preocupantes para os políticos, para quem concorre, principalmente. Então, nós sempre tivemos a preocupação e que deveria ter mesmo. Que aí a gente nunca baixa a guarda, né, naquilo que precisa ser feito. Mas eu sempre estive junto com a comunidade e a gente sente. A gente sente de verdade um município, sobretudo um município pequeno, quando a campanha eleitoral também é corpo a corpo, é conversando com as pessoas, a gente vai para o diálogo com as pessoas e a gente sabe que vai ter o apoio. Então, eu passei essa campanha sabendo, dizendo para as pessoas que mantivessem a tranquilidade, porque nós sabíamos que esse processo de reconstrução do município de Barra do Guarita, ele não ia parar, que a comunidade queria que continuasse, porque esse modelo de gestão, evidentemente que muito precisava ser aprimorado e constantemente nós precisamos nos aprimorar e aprimorar nossas ações, mas ele estava, assim, no caminho certo. Tínhamos melhoria na educação, na saúde, na agricultura. Na agricultura, nós tínhamos aí um serviço, temos ainda até hoje, e agora uma melhora fantástica, agora, recente, com um trator muito potente que a administração municipal adquiriu, mas nós lá inauguramos a ensiladeira frontal. Para que se tenha uma ideia, isso foi uma revolução, porque a maioria dos municípios, inclusive municípios muito mais, de poder aquisitivo muito maior que o nosso, tinham as ensiladeiras laterais de 1 ou 2 bicos no máximo, uma ou duas fileiras. E nós colocamos, então, trouxemos a máquina frontal, que fazia aí 4, 5 fileiras por vez. Isso dava aí uma efetividade, uma eficiência muito melhor, uma perda muito menor. E isso aí foi... E o município investindo alto, porque subsidiava essa silagem para todos os produtores. Os produtores tinham um preço muito pequenino para poder... Então, as melhorias foram em todos os campos, e por isso, nas obras, as estradas que nós tínhamos quando assumimos, elas eram tidas como as piores, reconhecidamente as piores, não só pelos nossos munícipes, mas por quem levava produtos, pelo caminhoneiro do leite, por aquele que levava semente, pelo mercado que ia lá para o interior, pelo veterinário e tal, que ao final da nossa gestão, não ao final, claro, ao final veio o resultado, nós tínhamos aí reconhecidamente as melhores estradas, ou pelo menos se dizer, estávamos e estamos entre as melhores estradas da região. Então, tudo isso nos dava a certeza de que a comunidade queria a continuidade dos trabalhos. O segundo mandato ele é marcado por uma série de obras, que Barra do Guarita, na área de infraestrutura, talvez seja a principal marca do segundo mandato do seu governo. Ele é marcado também por um protagonismo que o senhor acaba assumindo na região, em virtude da ponte, que culminou posteriormente com a presidência da Associação dos Municípios da região Celeiro, e coloca o senhor num outro patamar de político, ou seja, um político começa a se preocupar, além dos seus problemas locais, começa a discutir os problemas regionais, né? Como é que foi esse processo também? As nossas gestões em Barra de Guarita, elas são marcadas também por muitas, claro, situações de emergência que vários prefeitos, vários municípios da região sofreram, como, por exemplo, a seca, mas nós lá ainda tínhamos uma outra situação que é a do rio, né? As cheias, né? Então, as cheias, quando nós não tínhamos aí uma situação de emergência por conta das secas, nós tínhamos aí situações de emergência por conta das cheias. Então, isso também gerava para nós
dificuldades, porque enquanto se está lidando numa situação de emergência, o teu foco, ele fica direcionado para aquela situação. O objetivo é reduzir, primeiro, os danos das pessoas que estão envolvidas e, claro, como no caso das cheias, se não haver um cuidado especial, pode-se perder vidas. Então, nós tivemos esse cuidado exitoso. Ao final, agora, no segundo mandato, adquirimos um terreno que era para fazer um loteamento, ele está em curso ainda, esse loteamento. Inclusive, ficaram recursos da nossa gestão para a atual gestão fazer esses investimentos nesse loteamento, que é para, em primeiro lugar, trazer esse pessoal que está morando, essa população ribeirinha, que está na área de risco, inicialmente até 12 metros, que é onde pega a grande maioria, 12 metros de cheia. Então, esse pessoal, pelo menos 25 moradores, nós já temos, inclusive, isso também foi uma conquista da nossa gestão. São 25 famílias ou 25? 25 famílias. 25 famílias. Moradias. Tem 25 moradias que estão a menos de 12 metros, que ficam, quando o rio sobe 12 metros, acaba pegando. Ela tem um pouco mais, mas essas 25 são as primeiras. Entendi. Né? Agora, 25 moradias nós já temos conquistadas casas pelo Minha Casa Minha Vida para serem feitas assim que esse loteamento estiver pronto, e acredito que será agora nos próximos meses o início dessa construção. Então, nós conseguimos lá atrás, durante aquele período, fazer essa projeção, esse trabalho de resolver esse problema, que é um problema muito sério para nossa população ribeirinha, para o município todo. Com relação, então, à segunda gestão, que essa parte também envolveu, assumindo a Muceleiro, claro que aí os problemas não passam, como presidente da Muceleiro, os problemas já não são apenas os problemas do nosso município, passam a ser aí os problemas de toda a nossa região. Então, tivemos diversos problemas e a nossa gestão enfrentou também a crise climática, a tragédia climática, né, que aconteceu em 2024 também, né? Sim. E enfrentou toda essa tragédia que também gerou aí muitas discussões. Agora, eu tive uma grande sorte de ter trabalhado aí com prefeitos que eu posso dizer extraordinários, hein? Colegas que as opiniões políticas, os entendimentos políticos, eles são os mais variados. Agora, nós, enquanto coletividade, enquanto colegiado da Muceleiro, nós tivemos sempre a máxima de atenção e zelo em favor dos nossos municípios, e por isso que eu acredito que esse mandato também da Muceleiro foi muito exitoso. Só para a gente seguir essa questão de política ainda, vou lhe fazer uma pergunta que talvez a maioria da comunidade faz, ouve e desconfia da resposta. A ponte sai? Ponte sai, sem dúvida nenhuma. Ontem, eu ontem falava para a rádio, hoje pela manhã falava para a rádio Itapiranga, nas últimas notícias que nós temos. O projeto está concluído, o projeto está finalizado, que era algo assim que teve vários percalços, enfim, ele está concluído. O projeto está inscrito na PELOA, que é a Lei Orçamentária da União. Recentemente, agora, nós tivemos aí, como os agraciados, com uma emenda parlamentar de bancada de Santa Catarina de 35 milhões, que já vão ser direcionados para essa rúbrica orçamentária. E na reunião que nós tivemos em meados desse ano, em Brasília, nós tivemos a informação de que, se nós conseguíssemos uma emenda de 20 milhões, o Ministério daria um aporte de 20 milhões para o ano que vem. Esses recursos não serão investidos totalmente no ano que vem, porque não vai ter tempo para isso. Nós previmos aí uma licitação no primeiro semestre e talvez que se estenda um pouco do segundo semestre. Então, haverá a escolha da empresa no ano que vem, tomara que seja ainda no primeiro semestre, que dá tempo de dar a ordem ainda para o segundo semestre. Mas está tudo encaminhado. Eu hoje entendo que muitas pessoas ainda são céticas com relação a isso, mas eu acredito que esse movimento pró-ponte já demonstrou
já trouxe elementos para a sociedade suficientes. Nós temos O pessoal acreditar, né? 5 associações de municípios nós temos que estão batalhando com isso. É a Amuplan de Juí, é a Anzop aqui de Frederico, é a nossa Mucelheiro, a Mufron da Grande Santa Rosa, Horizontina, a AMEOSC por Santa Catarina, e temos aí várias entidades como Federação, FACISC, FAMURS, Cassis de Três Passos, a CENIT. Então, são tantas entidades reunidas, apoiando, que aquelas pessoas que quiserem fazer essa reflexão, pensando que essas entidades não vão estar aí perdendo seu tempo em algo que é algum devaneio de algum ou outro, né? Tantos prefeitos reunidos, como foi agora na última reunião que tivemos esse segundo semestre em Barra do Guarita, as 5 associações estavam representadas pelos seus presidentes, né? E mais prefeitos juntos, todas essas entidades, JBS representada, Mais Frango representada, várias empresas aqui da região, e todas essas ações que eu acabei de referir agora, como inscrita na lei orçamentária, emenda parlamentar da bancada concedida, acho que aqueles que ainda, eu não acredito que sejam muitos, mas que ainda existem, se quiserem fazer uma reflexão mais real do que está acontecendo, eles vão dizer, olha, de fato, essa ponte vai acontecer. Vai acontecer. Prefeito, onde vai ser a ponte ali? Porque o pessoal, a gente tem, assim, aquela ideia que ela sai por trás do morro aqui, desce em Campo Grande e sai lá no Saltinho, próximo do Saltinho. Como é que vai ser esse traçado da ponte? Não, a ponte é assim, ela mais ou menos 2,5 km abaixo de onde passa a balsa hoje, é bem na curva grande. A gente fala lá embaixo, lá no Remanso, no Curvão, do Uruguai, bem lá embaixo. Então lá ela cruza e vai sair na Jabuticaba. Então ela começa a subir. O porquê que foi feito? Isso se discutiu. Ela sai na Jabuticaba, você vai ser feito, uma baita uma obra, né? Sim, vai ter sim ali a BR, né? BR 63 vai cruzar ali. Ela sai na Jabuticaba, ela precisa ter aí um declive máximo de 6%, então ela vai fazer algumas curvas, né? Precisa ter mais. Por que não saiu mais para cima? Primeiro, porque dentro das cidades ninguém aceitava, né? Nem Itapiranga e nem Barra do Guarita dentro da cidade. Porque nós queríamos um pouco abaixo e lá não era possível porque o declive ficaria muito alto. O DENIT trabalha com um declive aceitável, máximo de 6, com uma tolerância de 8. Isso é que os engenheiros falaram. E ali dava 11,4. Então, a realização da subida por ali geraria aí um aterro monumental que inviabilizaria uma obra. Então, eu não vou ficar discutindo se o engenheiro do DENIT diz que essa obra vai ficar inviável. Eu não vou ficar lutando contra ele para ser mais para cima um pouco, se o que de fato nós precisamos é a logística, é dar a segurança para as pessoas. Então, o cidadão que mora em Barra do Guarita, que precisa ir a Itapiranga, em 5 minutos de carro, se quiser ir de carro, em 5 minutos ele desce, vai estar no Remanso, e em mais 5 ele vai estar no centro de Itapiranga, né? Vai ser super fácil ele fazer isso. Claro que não vai ser. E também não se interrompe aquela cadeia de serviços que nós temos ali, dos barquinhos que vão fazer essa travessia. Quem continua ali. Claro, porque vai ficar fácil também ali essa travessia. Sim. Claro que talvez não seja, num primeiro momento, toda essa travessia que tem hoje, né, pelos barquinhos, mas logo, logo, aí, com o crescimento do município, a tendência é que mesmo esses serviços dos barquinhos vão continuar e vão se fortalecer. Até porque ele vai ser mais eficiente. Para o cara que vai fazer a pé, ele continua sendo mais eficiente, né? Muito mais eficiente, muito mais fácil fazer essa travessia aí. E aquele que precisa ir do veículo, pronto, tem a travessia segura, não vamos mais sofrer com as enchentes. Muita gente já passou perigo nessa região, né? Eu sempre falo, primeiro que eu não pessoalizo essas demandas, eu não estou contra A ou B, mas o interesse público aqui se revela também, né? A segurança dos trabalhadores, a redução dos custos para as empresas, para os trabalhadores autônomos. Nós ali, a cada enchente, o rio sobe. O rio já é perigoso
por si só já, naturalmente, como ele é, né, no seu leito normal. Agora, quando sobe 2 metros, já fica muito mais perigoso. Agora, quando está em 12, 13, 14, poxa vida. Então, a gente agradece muito todo esse período aí de travessia, né, por balsa e tudo mais, mas passou o tempo. Agora a gente precisa pensar no futuro. E é por isso, é nesse sentido que vão as nossas argumentações. Deixa eu fazer uma pergunta agora pessoal para o senhor, já que nós estamos falando ainda de política. Vai ser candidato a deputado? Não tem nada disso ainda, né? O que existe, sim, é uma conversa. Nós temos aí um grupo de pessoas que até é um grupo até grande que eu até nem esperava que viesse falar. Então está dizendo o seguinte: bom, nós não temos aqui na região uma representatividade nossa local aqui. O teu nome é viável na visão deles. Vamos encarar? Bom, vamos avaliar essa situação, né? A gente pode avaliar. Eu sou um militante político, não apenas tão só de um partido, mas alguém que quer ver as coisas irem para frente. Se daqui a pouco isso se tornar algo que seja viável, se o partido talvez quiser, são várias circunstâncias que precisam se reunir para que isso aconteça. Eu não descarto, assim como não descarto nenhuma outra situação, porque a vida da gente é muito incerta, né? A região tem perdido muita representatividade em nível estadual, né? A gente tinha a Zilar, na última eleição já não se elegeu, continuou no governo, mas não se elegeu na última eleição. A gente teve a retirada do Jerônimo, que era do Progressistas, que era ali de Santo Augusto. A gente teve a saída do Peronde, que era de Ijuí, um pouco mais longe, mas tinha uma ligação muito forte com a nossa região. Mas a região celeiro, de um modo geral, ela nunca teve uma representatividade absolutamente forte, né? Mesmo tendo aí um número significativo de votos, que daria para eleger tranquilamente um deputado estadual, nunca teve uma representatividade absolutamente forte. E nos últimos tempos perdeu ainda mais essa representatividade com essas saídas. Hoje a gente tem o Hernani Polo como o único representante nato aqui da região celeiro. E está na secretaria, né? E que está na secretaria, né? E que, ao que dizem, não concorrerá a deputado novamente, né? E aí, como é que o senhor vê essa representatividade da região? Por que a região tem essa dificuldade? É por ter municípios pequenos e o número de votos não ser tão significativo? Ou seja, teria que quase que todo mundo abraçar junto? Ou a gente não está produzindo político que tenha essa ambição, vamos dizer assim, né? Apesar que a gente volta e meia alguém tenta, mas assim, são raros os ex-prefeitos, por exemplo, os que se aventuraram a concorrer a uma eleição em nível estadual. Como é que o senhor vê a sua visão sobre essa eleição? Eu acho que nós já produzimos muitos políticos capacitados aqui na região, vamos dizer assim, capacitados também eleitoralmente para assumir, sim, para se candidatar e até mesmo para se eleger. Mas, claro, um dos pontos é a região, ela não tem tantos eleitores assim, né? É uma região que tem um eleitorado menor do que outras, e isso gera, claro que às vezes, já de largada, um pensamento assim, é muito pouco voto aqui na região. E claro que tem esse ingrediente que, até aqui, pelo menos, até a última eleição, nós não tivemos aí uma intenção, uma vontade da região abraçar uma candidatura de um candidato. Porque se de fato o fizer, vai eleger, com certeza, né? Mas vem muitos candidatos de fora aqui que levam votos, né? O próprio caso da Zilá é o exemplo mais recente, né? Ela era, eu digo que era a única candidata, não, tinha, claro, você disse, O o Hernani. Hernani, né? Mas ambos buscando voto fora, né? Ambos buscando votos fora da região para conseguir se eleger. Exato. É. Então, Acho que a Zilá se elegeu no primeiro mandato dela com votos quase que 100% da região celeira, mas depois ela teve que ampliar o seu campo de atuação. Então, acredito que se tiver esse engajamento da região em algum nome, eu acho que é sim possível que nós aqui, isso não estou falando de mim, é claro, que nós aqui possamos eleger um candidato aqui da região. Eu acho possível construir essa conjuntura em torno do seu nome, levando em conta
as questões partidárias, ideológicas que hoje a região celeiro tem. A gente tem a região celeiro no domínio de MDB, PP, crescimento do PL e uma diminuição da presença do PT como governança mesmo, né? Diminuiu um pouco nos últimos anos. Você acha que é possível mesmo assim construir, vamos dizer assim, uma candidatura que seja para além dos partidos em termos regionais? Olha, eu não vou falar da minha pessoa, mas eu vou falar de modo geral de algum político que tiver condições de diálogo, né? Alguns políticos não querem dialogar com políticos de outro lado, né? Com pessoas de outro lado. Mas eu acho que toda pessoa que tiver uma condição de articulação, em que a comunidade sentir que tenha condições de bem representá-la, eu acho que é possível, sim, que pessoas de vários partidos possam migrar e votar naquele que o vejam como um futuro representante deles, um futuro representante da região. Como deputado estadual, a gente às vezes observa um número, muita gente pensa no momento, né? Faz vota, mas um tempo depois ela acaba perdendo aquele interesse, né? Até porque vai ficando cada vez mais distante, às vezes vota para alguém que é de longe. Na medida em que tiver alguém aqui na região que, de fato, as pessoas se vejam representadas, eu acredito que é capaz de haver aí uma migração até mesmo de pessoas de outros partidos para auxiliar essa pessoa que possa. Porque, de fato mesmo, nós aqui sofremos muito aqui na região, enquanto prefeitos, tivemos, claro, a ajuda de muitos parlamentares de outras regiões, mas nós nunca tivemos, ou muito difícil aqui, sentar com alguém daqui e dizer, olha, nós hoje precisamos, os prefeitos aqui de Portela, Barra, Vista Gaúcha, derrubados, preciso conversar contigo, parlamentar, sobre tal assunto. Precisamos que você vá já lá junto conosco agora. Nós tivemos isso, né? Então, isso seria mesmo um avanço para a nossa região. E a outra hipótese é nós deixarmos agora passar mais uma eleição e simplesmente pensar no seguinte, deixa assim como está. E fica na mesma situação. Isso também é uma hipótese, né? Para mim, dando a atenção de quem é de longe. Exatamente. Vamos falar de outro assunto. Tu gosta de futebol também, né, Rodrigo? Opa. Eu conheci você no futebol. Como é que é essa ligação? Ainda bate uma bolinha? Ainda dá tempo de jogar um futebolzinho? Como é que foi? Eu ainda gosto muito, mas o futebol eu já não Não gosto gosta mais mais tanto. de. Não, claro, já joguei muito, né? Joguei em clubes, eu acho que em quase todos os municípios aqui da região, né? Itapiranga, Ijuí também, quando morei lá. Então, o futebol foi uma das minhas paixões, é uma das minhas paixões. E nesse esporte eu fiz, eu acho que milhares de amigos, né? Porque o esporte todo ele tem essa essa virtude, essa possibilidade que te dá de conhecer gente, de fazer amizade. Então, eu acho que além da prática de esportes que é saudável, que a gente gosta da competição e também de se exercitar, porque também precisa treinar, tem isso de nós abrangermos aí a situação das amizades, né? Então, continua sendo agora, claro, com menos possibilidade, já jogando no veterano, né? Mais devagarzinho. Mais devagar já, mas também a gente sabe o local que precisa estar. Essa é uma vantagem, estar um pouquinho mais experiente, vamos dizer assim. E a família, Rodrigo? Tem 2 filhos, né? 2 filhos. Gabriela vai se formar em Direito no ano que vem, na Universidade Federal de Santa Maria, e o Augusto, que está com três aninhos. Bacana. Sou um cara feliz? Sou um cara feliz, muito feliz na vida, tenho 2 filhos maravilhosos. Acho que todos os pais, né, são maravilhados com seus filhos. Descobri aí uma felicidade muito grande na minha profissão como advogado e maior ainda na política, né? A política ela é apaixonante, a política para quem realmente está focado em buscar soluções para os problemas que as pessoas, que as comunidades têm no dia a dia. E quando você compreende essas necessidades, essas demandas, e quando você tem vontade de
de resolver esses problemas, vai resolver, né? Talvez nem todos, mas a grande maioria você vai conseguir, você vai fazer. E isso é estimulante. A política não dá dinheiro, né? A política, ela te limita àquele subsídio, prefeito, sei lá, o deputado, tal, te limita àquele subsídio, mas ela tem dessas gratificações que são extraordinárias. Sabe que essa questão que você tocou agora é uma questão que o público, de um modo geral, às vezes não entende, né? Que assim, a ideia geral é que o cara entra lá para ganhar muito bem, para trabalhar não muito e ganhar um salário gordo e ficar na vida boa e tal. E assim, 90% dos políticos que a gente conhece, principalmente quando está atuando no campo mais raso, vamos dizer assim, né? Mais na ponta da lança, eu sempre brinco assim, termina mais pobre do que começou, né? Não tenha dúvida disso, não tem como, né? Qual que é? Por exemplo, vamos pegar a advocacia, né? A advocacia ela é uma profissão rentável. Né? Você trabalha, você presta o serviço para o teu cliente e você recebe. A maioria dos casos são casos pequenos, mas volta e meia entra aquelas ações Mais significativas. mais significativas e você consegue ir volta e meia guardando um recurso, né? Algum valorzinho. Agora, na política, isso não existe, né? Pense, muita gente nem sabe, né? Eu recebia até 31/12/2024, como subsídio do prefeito, aproximadamente R$ 8.000. Se eu não tivesse o escritório de advocacia, que continuou mesmo sem mim, né, para volta e meia entrar uma portezinha de ações antigas, de uma ou outra que passavam a entrar, se não tivesse isso, não tinha nem como permanecer, né? Porque você tem um filho estudando na faculdade, você tem filho tendo outro filho, então tudo isso precisa, a tua manutenção, né? Você precisa muitas vezes representar o município nas comunidades. Você não tem dinheiro, a verba de representação do prefeito. Dá Não para existe. dizer, prefeito, que o primeiro sinal de alerta sobre corrupção é quando o cara entra na prefeitura e começa a parecer mais rico do que estava? Olha, tudo é relativo, né? Claro, Às claro. vezes a gente foca o olhar em determinado. E nós temos, às vezes, né? Nós temos, não é um ou outro, mas a gente, de modo geral, tem assim uma pega esses exemplos ruins que eles Sim, existem, e né? bastante, né? Não pode tapar o sol com a peneira, eles existem na administração pública também, exemplos ruins, mas a gente pega esses e joga para todos. Sim. E isso é um erro que nós acabamos incorrendo, a sociedade acaba incorrendo, porque ela fragiliza a política. A política precisa ser valorizada, porque é através dos políticos decentes, que são a grande maioria, que as políticas públicas se desenvolvem, que elas são criadas, que elas são geradas. Então, a gente precisa fortalecer a política. E aquele mau exemplo que é pego, volta e meia, a gente não pode pegar ele e jogar para cima de todos, porque senão até desestimula as pessoas que são boas e que estão lutando no dia a dia. Imagine lá, chega lá, o prefeito fulano de tal, um cara esforçado, dedicado, que trabalha dia a dia e não ganha lá tanto assim, né? Que bom se todos ganhassem 8.000, eu não faço a crítica nesse sentido. Queria que todos tivessem Sim. essa remuneração, né? Mas, de acordo com as circunstâncias do prefeito, ele não consegue se manter, muitas vezes, só com esse subsídio, né? Até porque o custo de vida do prefeito acaba sendo. Acaba sendo um pouquinho maior de representação, acaba que vai lá falar com o governador, ele precisa estar bem vestido, ele vai lá para Brasília, né? Tem que ir na comunidade, todo o almoço, toda a janta. Tem que ir na comunidade, tem que Existe o custo. participar, tem uma rifa, precisa ajudar, né? As comunidades vivem Espera disso, isso, né? já é Espera isso. sofrida para a comunidade também. Então, bom, enfim. Então, se você tem lá um prefeito que está trabalhando, que está sofrido na coisa e que ainda vem o cara lá e diz, esse é ladrão, sem saber, esse é isso, esse é aquilo, é duro Sim, suportar. mas Claro que o prefeito, ao longo do tempo, vai virando também duro a fortaleza que ele vai criando para aguentar, às vezes, não digo esse tipo de fala, porque eu nunca admiti esse tipo nem deve, né? sequer de brincadeira, né?
Eu acho que há brincadeiras que pode ser feita com político. Agora, nesse ponto, eu nunca admiti comigo, né? Porque eu acho que não é certo e é injusto, então eu já digo, ó, essa brincadeira eu não estou junto, né? Tu acha que o Mas Brasil tem jeito? o Brasil tem jeito, com certeza. O Brasil, nós temos que sonhar. Eu sempre digo, sonhar, os sonhos nossos particulares, eles são importantes e necessários. A gente tem que lutar para ficar cada vez melhor, mas a gente precisa sonhar coletivamente. Isso é muito melhor. E eu vejo, nós podemos ver agora, tem tanta dificuldade? Tem dificuldade, sim. Mas nós estamos agora, falando um pouco de Brasil, de economia, nós estamos aí com um PIB em 3 pontos já há 2, 3 anos, né? Isso é crescimento. Nós estamos aí com crescimento do salário mínimo já há 3, vamos para o quarto. O ano que vem, se não me falha a memória, é 1.600, né? É pouco, ainda é pouco, mas a gente precisa pensar em avançar, e tem havido esses avanços ultimamente, né? Então, o Brasil, voltamos aí às nossas moradias, que ficamos anos sem, as pessoas que precisam de moradia, sem ter agora já todos os municípios que estão se cadastrando, estão concorrendo para ter moradias. Barra do Guarita foi agraciada, e não foi só essa, e não é por conta do partido, porque Redentora, porque vários outros municípios também tiveram. Então, com seus projetos, estão voltando a receber. O Mais Médico, que eu fiquei lutando aí durante 6 anos, eu fiquei afundando o carreiro do Ministério da Saúde. Agora nós já temos um Mais Médico em Barra do Guarita. E essas são melhorias que atendem à população, né? Porque eu tenho a condição lá, agora, o prefeito tem a condição de ter, além daqueles médicos, mais um médico. E isso são melhorias. Porque às vezes o Rodrigo aqui diz, olha, eu preciso consultar, eu vou lá no meu médico especialista, né? Mas a maioria da população não vai ter essa condição de ir lá. Então, quando se aumenta uma política pública como essa, de levar médicos, dos mais médicos, para tantos municípios como tem vindo agora, se melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Nós reduzimos aí, o Brasil reduziu nos últimos anos a fome no país. E isso é algo muito sério, porque na nossa região nós não temos dificuldade com o emprego, mas a gente não pode fazer esse olhar só fechado aqui na nossa região. As grandes capitais têm sim essa dificuldade, embora diminuiu também, esse é mais um índice importante para o nosso país. Diminuiu para 5,5, se não me engano, 5,4 agora o percentual, né, de desempregados. Mas tinha muita gente, eram cerca de 30 milhões de pessoas que não consumiam diariamente as calorias necessárias, os nutrientes necessários. E isso também diminuiu drasticamente no nosso país. É importante dizer para as pessoas que nos ouvem, isso não é o Rodrigo, nem o Jonas, nem qualquer instituição que dizia isso. Quem dizia isso é a ONU, que tem uma secretaria muito capaz para fazer essas análises dos índices dos países. Então, esse número não era irreal. Claro que existem em todas as pesquisas, uma margem de erro, mas 30 milhões de pessoas que não consomem as calorias necessárias por dia, e nós diminuímos isso para agora cerca de 5,5. Isso por si só é uma melhoria muito grande. Que é bastante gente ainda, né? O que ainda é bastante gente. A gente precisa viver num mundo em que ninguém mais passe fome. Um país como o nosso, que produz tanto alimento, né? Sim. Enfim, a produção mundial de alimentos e ainda ter tanta gente assim no mundo passando fome ou não tendo todos os nutrientes necessários é algo lastimável. Eu acho que a gente precisa, nesse ponto, intensificar ainda essa luta. Acredita na reeleição do presidente Lula? E aí fazendo uma pergunta que seja mais filosófica, tu acredita que ainda é o tempo do Lula, ou seja, assim, que não é o momento de uma transição, porque Lula vem, assim, os personagens políticos do Brasil são os mesmos há 30 anos, né? A gente vê os mesmos personagens. Por exemplo, assim, esse dia eu estava assistindo aquele debate do Caiado com o Lula, em 80 e poucos. Então você tem, assim, um processo que vem desde lá,
e você vai vir e mexe, são os mesmos personagens que acabam surgindo. O Bolsonaro foi um personagem aleatório no meio desse cenário, né, em termos nacional, porque não era conhecido até aquele período, mas os demais personagens são os mesmos. A gente tem o Alckmin, a gente tem o Lula, a gente tem o Serra, a gente tem o Caiado, né? Então assim, os personagens acabam sendo os mesmos. É, será que não havia um momento para haver uma transição, para haver uma mudança, para haver uma sucessão desses personagens? Como é que tu faz essa análise? Olha, eu acho que por ele, seria importante. Eu acho que até mesmo ele gostaria de não ser mais candidato. Entregar o bastão. Exatamente. Eu acho que por ele mais do que merecido, 3 eleições não é para qualquer uma eleição à presidência já é Imagina para 3. ficar, né, para a história de um país. Agora, 3 eleições, muito mais. Mas ele continua sendo muito capaz. Nós vimos agora nessa articulação com o presidente Trump, a articulação feita pela diplomacia, que é coordenada ao final por ele e pelo vice-presidente Alckmin, isso é coisa simplesmente extraordinária. Tanto que os resultados estão aí. Então, eles eu acho que foram perfeitos, não se assombraram, não saíram já para algum tipo de revanchismo, trabalharam como deveriam ser feitos, e isso mostra o grau de estadistas. Mais uma vez mostra isso, né? Mas eu acho que questões como o reavivamento dessas políticas públicas, que a grande maioria foram criadas por ele mesmo, e agora esse fortalecimento, eu acho que o deixa, sim, na condição de estar aí, sim, Concorrendo novamente. concorrendo novamente e até mesmo correndo na dianteira, né? Agora, eleições são eleições, claro Claro. que a gente sabe disso, mas eu acredito que ele tem, sim, grandes chances de se reeleger. Mas, evidentemente, que se fosse, eu imagino, por ele também preferiria que tivesse um outro candidato, que aí sim eu acho que com a popularidade dele é muito difícil hoje na esquerda. Ainda falando de esquerda, Estado do Rio Grande do Sul, como é que tu vê hoje a eleição do Estado do Rio Grande do Sul? A gente hoje tem 2 candidaturas de esquerda, uma centro-esquerda e uma esquerda. Vamos usar a Juliana de centro-esquerda e uma esquerda, uma candidatura de centro, uma pré-candidatura de centro, que seria do vice-governador, e, por hora, 2 pré-candidaturas de direita, que seria do PP, do Progressistas, e do PL com o Zucco. Como é que tá vendo esse cenário aí? Tu acha que para a esquerda há chance de conseguir voltar ao governo do Rio Grande do Sul, o cenário ainda meio difícil? Faltou, você não falou, acho, do Edgar, né? Eu citei a Juliana da pré-esquerda, o outra esquerda, o Olha, eu Edgar, né? acho que a esquerda aí tem 2 bons candidatos, e eu acho que são viáveis. De tempo em tempo, o Rio Grande do Sul, Dá uma oportunidade para a esquerda. ele dá uma oportunidade. Então, talvez esteja aí o momento. Eu vejo tanto a Juliana, claro que eu acredito que o Edgar tem aí, está um pouco à frente Tá mais aí, pronto, né? mais preparado, com mais experiência. A própria Conab é a maior empresa pública, né, do país, da América Latina, a Conab. Então, ela acabou também, além da experiência no parlamento do Edgar, essa experiência na Conab, junto com o presidente Lula, lhe deu aí uma experiência muito grande, e isso conta muito. Então, eu acredito que ele tenha maiores condições, mas o ideal seria, sim, aí para a esquerda, uma dobradinha, né? Edgar e Juliana. Edgar e Juliana, eu acredito que isso formaria uma dupla, não posso dizer imbatível, porque nós estamos falando de eleições, mas muito forte, muito competitiva. E acredito que a população gaúcha, a população do Rio Grande do Sul, teria sim aí um olhar muito distinto para essas 2 figuras políticas, que realmente ambas têm um passado interessante de luta junto com as comunidades, formado a partir são do povo mesmo, ambos, né? E que tem essa E sensibilidade ambos herdeiros, né? Um do Adão Preto, deputado federal, também, mas e outro forjados nessa, dessa né?
na militância, em sabendo aquilo que é necessário, sofrendo no dia a dia com a falta e a carência também das coisas. Eu acho que isso, às vezes, é muito importante para um político saber compreender aquilo que o povo precisa, primeiro, né? Sim. E o Rodrigo daqui a alguns anos, como é que você se vê daqui, ó? Estou olhando o presente no momento, né? Mas eu acho que estou fazendo aí esse mestrado, buscando estudar de novo, que era muitos anos, como eu disse, eu fiz 4 pós-graduações, mas era lato, né? Aí agora, então, vem um mestrado que é stricto sensu, é mais puxado, é algo difícil. Então, estou me reinventando para também buscar me capacitar numa área muito importante, que é o direito constitucional, né? A Constituição, nossa maior lei, é um livro fantástico, uma das mais modernas do mundo, e eu gosto muito dessa interpretação e dessa parte jurídica. Então, eu acho que isso vai nortear aí também o futuro. Se vai a política também me convidar ou me chamar para continuar, talvez, né? O importante, eu acho, é que a gente... Tu gostou, né? Eu, como disse, me apaixonei, né? Me apaixonei por ela, por fazer política pública, ajudar a construir as políticas públicas. Isso é fantástico, porque a gente vê o resultado na vida das pessoas. O Estado, falando do Estado como o município, o Estado e a União, o Estado ele está para servir as pessoas e não é o contrário, né? Não é as pessoas que estão para servir o Estado. Então, um município precisa trabalhar cotidianamente para facilitar a vida das pessoas. O Estado da mesma forma e a União da mesma forma. E isso é muito bom quando a gente trabalha nesse ramo e que, de fato, mesmo que começa a ver os resultados. Você olha e diz, olha, de fato, isso dá certo. Vamos em frente. Então, mas por hora vamos continuar aí também na advocacia, que é também uma profissão que eu amo muito, gosto muito de trabalhar em favor dos nossos clientes, trabalhar com zelo, com ética. Isso sempre é muito importante. E depois o que vem, a gente encara se tiver que tomar alguma decisão. Para encerrar, o seu sucessor está fazendo um bom trabalho? Como é que será a avaliação? Eu acredito que sim. Tudo é muito difícil, né? Se eu voltar no passado, certamente que algumas coisas eu também não faria da forma como fiz. Então, existem aprendizados agora no primeiro ano, vai encerrar agora o primeiro ano de gestão, então talvez nem tudo tenha sido como poderia ser, mas acho que ele já teve um aprendizado muito importante até aqui, mas evidentemente que a gestão pública com estar prefeito é muito desafiador. Então, ele vai precisar cotidianamente estar se reinventando, trabalhando muito, porque a comunidade de Barra do Guarita se acostumou a ter muitos serviços públicos e de qualidade, então ele vai precisar avançar e avançar mais, e eu fico numa torcida muito grande, né, para que ele consiga mesmo suprir aí a expectativa da nossa comunidade, que é uma comunidade que passou muitos anos sofrida, seja com poucos serviços públicos, né, há um tempo atrás, antes das nossas gestões, e também com um descrédito, com uma baixa autoestima que tinha, mas que agora, a partir das nossas gestões, ela recuperou isso, e por isso ela não vai admitir, seja lá de qualquer um político, que não continue mantendo Barra do Guarita num lugar de igualdade, junto com os outros municípios, olhando para o horizonte, né, e não para baixo, nem para cima, né, só para cima, mas olhando para o horizonte e buscando cada vez mais melhorias para a nossa comunidade. Eu, sinceramente, fico numa torcida muito grande para que dê tudo certo. O senhor tem ainda influência no governo ou o senhor de fato se retirou e está deixando assistir mais como cidadão do que como agente político? Como é que está a sua participação? Semana passada eu gravei um vídeo, eu disse, olha, agora como cidadão, né? Porque eu acho que cada um de nós tem uma personalidade, cada pessoa tem uma personalidade e o prefeito também tem. Então agora
Se eventualmente ele precisa de algo que eu possa ajudá-lo, ele me chama para alguma situação, diz o que você acha e tal, mas eu procuro ficar mais afastado, estou deixando para que ele possa tranquilamente fazer o seu papel. Eu acho que fica muito mais. Até no início do ano passado, ele me disse: não, fica aqui trabalhando conosco, vamos ajudar aqui. Eu disse: olha, vai ser muito melhor eu te ajudar quando você precisar de algo, alguma sugestão, uma opinião para você ponderar diante das decisões que você vai tomar, do que eu estar aqui junto contigo, daqui a pouco, né, de Sim. forma às vezes mais incisiva, que poderia até não ser tão bom como se ele, quando precisar, entrar em contato e eu puder auxiliar. Rodrigo, que bom tê-lo conosco no nosso podcast, ser o nosso primeiro entrevistado no podcast, nosso primeiro participante, no nosso primeiro episódio. Com a honra conversar contigo, debater, falar de ideia, conversar sobre política, conversar sobre Barra do Guarita, conversar sobre a região, sobre o estado, sobre o Brasil. Eu falei no início do programa, repito agora, esse podcast também tem um pouquinho do seu dedo lá, que lá atrás a gente teve uma vez, há uns 3 anos atrás, uma ideia de criar um podcast, acho que um pouquinho antes da pandemia ali, né? Depois veio a pandemia, a gente acabou, o senhor prefeito, eu jornalista na época, o tempo não nos permitiu, e agora a gente trouxe esse podcast, e sei lá, vamos iniciar esse podcast com o primeiro podcast, o ex-prefeito Rodrigo, porque foi essa ideia. E é um privilégio gigante poder tê-lo no nosso podcast e espero tê-los outras vezes aqui junto com a gente no nosso aí, Belém. Muito obrigado, Jonas. Agradeço a você. Como eu disse, é honrado demais por ser convidado e também pelo primeiro episódio, viu? Eu vou ficar também numa torcida muito grande. Eu tenho absoluta certeza que com a competência de vocês, vocês vão fazer esse podcast aqui um motivo de muito orgulho para toda a nossa região, porque eu acredito muito na educação como fator de transformação da sociedade e não apenas aqui por hoje ouvir um pouco da história do Rodrigo, mas eu tenho certeza que tu vai trazer aqui muitas personalidades que vão irradiar aqui conhecimento, sabedoria, umas risadas também quando tem que dar, né? E vão deixar aqui a nossa região muito orgulhosa com esse podcast. Então, muito obrigado de coração e fica aí essa torcida imensa para que dê tudo certo. Nós somos muito gratos, muito obrigado. Gente, apagamos as luzes e até o próximo episódio.